Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de terça-feira. Hoje acordei na correria aqui, acordei um pouquinho atrasada, mas deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Quando colocamos o Senhor na frente, vai dando tudo certo, Deus vai quebrando as muralhas, vai destronando Satanás, vai tirando as barreiras. E hoje é um dia de vitória, um dia qual o Senhor decretou para eu e você sermos felizes. E você, está buscando a felicidade em Cristo? Pois é, Deus tem muitas coisas para nos entregar, muitas coisas para nos dar, muita graça, muita sabedoria, muitas experiências com Ele. E hoje eu estou feliz com Jesus porque Ele nos perdoa, Ele nos livra, Ele nos liberta todos os dias. E Ele nos diz: continua, filho, sou contigo. Continua, filho, sou contigo. Né? Mesmo que a gente tá falando pelo nariz, mas o Senhor é conosco, glória a Deus. Tomou seu cafezinho já hoje de manhã? Eu tô aqui finalizando o meu, agradecendo a Deus por poder tomar um café. Agradecendo a Deus porque muitas vezes não agradecemos pelas simples coisas, mas é nas simples coisas que o Senhor nos mostra, nos diz o quanto somos amados dele, o quanto somos amados do Pai. Que Deus abençoe você, amém? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia no Atos capítulo 20, livro de Atos capítulo 20, esse livro maravilhoso a qual nos fala da igreja primitiva, a qual nos fala do caminho, a qual nos fala das pregações, das curas, das libertações que os apóstolos, os discípulos fizeram ali no princípio, logo após o ressuscitar de Jesus, logo após o Senhor ter assunto ao céu. Então nós vamos estudando hoje o capítulo 20, que vai falar, vamos ver o que vai falar assim: e depois que cessou o alvoroço, Paulo, vou só abaixar aqui um pouquinho o meu fundo. Eu gosto muito de fundo musical, porque além da palavra, o fundo ele fala comigo. Então eu só coloco o fundo que o Senhor falou comigo antes. Eu acordo com o fundo musical na mente, né? Eu acordo com o louvor na mente. Então eu vou lá e procuro ver se tem fundo musical e eu coloco, porque eu sei que Deus está falando através do fundo musical. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Então hoje o Senhor está nos dando escape e livramento, está derramando chuvas de bênçãos. É nisso que eu creio. É na palavra que o Senhor traz para mim. Através do louvor, através da palavra, através de situações. Então o Senhor é o nosso ajudador em todo o tempo. Amém? Vai dizer assim, capítulo 20. E depois que cessou o alvoroço, Paulo convocou os discípulos e, exortando-os, despediu-se deles e partiu para a Macedônia. Aleluia. E após ter percorrido aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, dirigiu-se para a Grécia. E depois de ter passado 3 meses ali, eis que os judeus lhe armaram ciladas. Quando estava para embarcar para a Síria, então propôs retornar para a Macedônia. E acompanhava-o Sópater de Bereia e os de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Este, adiantando-se, aguardavam-nos em Troade. E nós navegávamos de Filipos, depois dos dias dos pães ázimos. E depois de 5 dias encontramos com eles em Troade, onde permanecemos por 7 dias. E no primeiro dia da semana, nós, os discípulos, nós congregamos para o partir do pão. E Paulo, que haveria de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havendo muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E um certo jovem, chamado Eutico, estava sentado na janela.
e, dominado de um profundo sono, enquanto a prática de Paulo se prolongava, caiu do terceiro andar abaixo, de onde o levantaram morto. Então Paulo desceu e debruçou-se sobre ele e, abraçando-o ao redor, disse: Não vos turbeis, pois a sua alma ainda está nele. Então subiu, partiu o pão e comeu, e falhou-lhes até o romper do dia, e logo partiu. E levaram o jovem vivo, e ficaram grandemente consolados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã. Veja que palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nessa manhã. E a palavra vai dizer que eles começaram todo o alvoroço ali onde eles estavam, como a gente falou ontem, né, que quiseram acusar Paulo em Éfeso devido à deusa Diana e tudo. E daí eles partiram dali depois do alvoroço e foram para Macedônia. E chegando lá, ficaram alguns dias exortando, trazendo palavras aos discípulos, e dirigiu-se para a Grécia. E depois de ter passado 3 meses na Grécia, eis que os judeus lhe armaram ciladas. Veja, tem sempre alguém armando cilada contra os filhos de Deus. Tem sempre inimigo armando cilada contra a nossa vida. Tem sempre inimigo preparando ciladas para nós cairmos. Tem sempre inimigo preparando algo para nós nos esborracharmos no chão. Tem sempre inimigo preparando algo para nós. Veja que quem preparou as ciladas aqui foram os judeus. Então os judeus estavam por toda parte, como até hoje, nos dias de hoje, em todo o mundo, os judeus estão por toda parte. Então aqui os judeus, eles eram os principais inimigos do caminho. Não eram os não cristãos, os não cretianos, os não cretenses, perdão, os não cretenses também não se fala em português. Falei chrétien em francês, chrétien é quem nasce em Creta. Então, os não cristãos, então não eram os não cristãos, eram os judeus, os que da linhagem de Cristo. Então, eles eram os que mais armavam ciladas para aqueles do caminho, para aqueles da igreja primitiva, para aqueles que vinham apregoando o nome do Senhor Jesus. Por quê? Por inveja, por não acreditar no Cristo, por não aceitar a palavra. Por ciúmes. Então eles preparavam ciladas, e quando eles preparavam ciladas, eles embarcavam Paulo para a Síria. Então eles se propuseram a retornar à Macedônia. Eles retornam à Macedônia, e ali diz todos os discípulos que acompanhavam Paulo junto. Então eles navegaram para Troade e chegaram em Filipos, e navegaram de Filipos e chegaram em Troade. E depois de 5 dias em Troade, eles permaneceram ali por 7 dias. E no primeiro dia da semana eles se reúnem para partir o pão, porque Paulo haveria de sair no dia seguinte. Então eles quiseram fazer uma comunhão antes da viagem. Eles quiseram fazer uma despedida, uma comunhão, partir do pão, uma última ceia, preparar ali com Paulo. E eles prepararam a ceia, e aonde eles estavam reunidos, eles prepararam, fizeram todo aquele movimento, aquela ceia linda, aquela mesa maravilhosa no cenáculo. E diz que no cenáculo havia muitas luzes, né? Por que havia muitas luzes? Por que eles citam que havia muitas luzes? Eu acredito que eles citam que havia muitas luzes aqui era para mostrar que eles estavam ali, né? E por eles estarem ali no cenáculo, onde havia muitas luzes, prepararam a ceia. A prática se prolongou até meia-noite, diz aqui, que Paulo ensinou até a meia-noite. E nesse cenáculo, onde havia muitas luzes, onde estava tudo iluminado, onde sabia que ali estava acontecendo algo especial, sabia que ali estava acontecendo uma festa, sabia que ali estava acontecendo algo especial, algo glorioso. Então vem cá, por que a gente quer fazer a festa ao Senhor no escuro? Por que a gente está tomando essas atitudes de adorar no escuro, de adorar no meio da noite? Não, gente, vamos colocar luzes, porque nós somos as luzes. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, onde nós estamos tem que haver luz, tem que haver brilho, tem que haver claridade. Então, vamos parar de diminuir a luz, vamos parar de deixar tudo no escuro. Por quê? Porque aqui diz que a prática se prolongou até meia-noite, e ali o cenáculo ele estava cheio de luzes, estava claro, estava visível, se conseguia ver quem praticava, se conseguia ver quem estava pregando, né? A prática aqui significa pregar, ensinar, dar estudo. Então diz que ali havia um certo jovem chamado Eutico, né? Que estava sentado na janela, mas a prática se prolongou tanto que o Eutico dorme.
O Eutico se deixa levar pelo sono, o Eutico se deixa levar pela carne. E quantos de nós estamos nos deixando levar pela carne? Quantos de nós estamos nos deixando levar pelo sono? Quantos de nós estamos adormecidos na palavra de Deus? Quantos de nós não temos mais substância, não temos mais prazer em ouvir a palavra de Deus até meia-noite? Quantos de nós não conseguimos mais permanecer acordados diante dos ensinamentos, diante das práticas? Então nessa manhã o Senhor está me alertando, o Senhor está falando ao meu coração. E aí diz que o jovem Eutico, ele cai no sono profundo, e quando ele cai no sono profundo, ele cai também no terceiro andar. Aleluia. Veja que o Eutico estava no sono profundo, o Eutico estava aprofundado no sono, e tão profundo ele estava na carne, no seu sono, no seu cansaço físico, que ele cai do terceiro andar. E quando ele cai, eles dizem que os que estão lá embaixo vão ver ele está morto. Aí, de repente, Paulo desceu aonde estava. Paulo estava, pelo visto, praticando no alto, porque diz que Paulo desceu, ele caiu do terceiro andar. Então Paulo foi lá embaixo onde ele estava, desceu e debruçou-se sobre ele, abraçou o Eutico, e quando ele abraça Eutico, ele diz para o povo: não vos turbeis, pois o espírito dele está nele. E diz que ele subiu para o partir do pão. O povo estava esperando o partir do pão ainda. O povo não tinha comido até a meia-noite. Estava esperando o pão. Primeiro a prática, depois o pão. E então, depois de partir o pão e comeu, ele falou-lhes até o romper do dia. E depois partiu. E depois disse adeus. E levaram o jovem vivo. E todos ficaram consolados, porque além de Paulo praticar até meia-noite, depois da meia-noite, Eutico cai e morre. Depois Paulo desce e ressuscita Eutico. E depois ele sobe e come. E depois ele fala até o romper do dia antes da sua partida. Então Paulo era um homem de palavra. Paulo era um homem que tinha palavra para pregar, tinha palavra para praticar. Ele era usado no Espírito Santo. Ele deixava o Espírito tomar ele dias e dias. Então nós vamos ver que Deus transforma as vidas. Olha aqui, gente. Enquanto todos acharam que Eutico tinha morrido, né? A palavra Eutico, o nome Eutico quer dizer afortunado. Então ele foi afortunado por ter sido abraçado por Paulo, por ele estar recuperado. Paulo aproveitou o ensejo de que o Espírito ainda estava nele e trouxe de volta à vida. Paulo aproveitou o ensejo de que o Espírito ainda estava no corpo de Eutico e trouxe ele de volta à vida. E todos foram consolados, todos entenderam que esse era um Deus vivo, todos entenderam que aquela prática que Paulo falava era uma prática real e verdadeira, todos entenderam que a prática que Paulo estava ensinando era algo que trazia vida, era algo que trazia vida sobre a morte. E ali ele não quis, mas aconteceu algo ali naquele lugar, aconteceu algo naquele momento que fez com que toda aquela palavra se transformou em palavra viva. Ou seja, aconteceu. Enquanto ele falava, enquanto ele pregava, talvez ele estava pregando sobre alguém, pregando sobre um Jesus que cura, salva, liberta, ressuscita dos mortos, e de repente alguém morre ali no meio da pregação, e ele vai, abraça e traz de volta a vida ao afortunado Eutico. Então nós vamos entender o que Deus tem conosco, nós vamos entender o que Deus trabalha na nossa vida, que nada que está acontecendo à nossa volta é por acaso, nada que acontece à nossa volta é por acaso, mas sempre há um querer do Senhor. No Senhor está o querer e o efetuar, no Senhor está aquilo que Ele quer, então se Ele quer, Ele efetua. Ali havia algo para acontecer, não era por nada que Eutico estava lá, e também não era por nada que Eutico estava adormecido. Ele precisava cair morto para voltar à vida. Muitas vezes nós precisamos cair mortos, cairmos no mais profundo sono para recuperarmos e voltar a viver. Então que nessa manhã essa palavra rápida possa encher o teu coração. Eu tenho mais aqui, mas não posso entregar porque o horário está vencendo. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo encha você de graça, de poder e de glória. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus.